Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês já sobre o jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Volta Redonda. Leão Azul que já está indo para o Rio de Janeiro, amanhã fará trabalho lá na capital fluminense, onde irá enfrentar a equipe do Voltaço no estádio Raulino de Oliveira, quarta-feira, 21h30. O Remo que neste momento está sendo comandado pelo Flávio Garcia, auxiliar técnico. Como é que veio o Leão para este jogo? Já tem time definido? Relacionados, saiu a lista? E os desfalques preocupam realmente para este confronto contra a equipe do Voltaço? Nós vamos conversar sobre isso neste conteúdo e falar também aqui sobre esse trabalho que vai iniciar também com o técnico Guto Ferreira. Antes, eu já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre a viagem do Clube do Remo para a cidade de Volta Redonda. É o Leão Azul que vai ficar primeiramente na capital fluminense, né, lá no Rio de Janeiro, onde amanhã realiza o último treinamento no CT do Fluminense, né? E após esse treinamento finalizado é que o Remo vai viajar lá para a cidade de Volta Redonda, que fica a cerca de 2 horas, 2 horas e meia de distância do Rio de Janeiro, né? Inclusive muitos remistas que moram lá no Rio irão para esse jogo. É uma pena que é quarta-feira, 9h30 da noite. Inclusive eu estava muito afim de ir nesse jogo, mas como a CBF acabou mudando, tirou da sexta-feira e colocou para quarta-feira, né? Antecipou para quarta-feira, e eu acabei perdendo essa oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro e também de ir nesse confronto do Leão Azul. Aliás, eu queria entender uma coisa, até comentei isso recentemente lá no Jogo Aberto com o Danilo Pires e também o Saulo Zari. Eu queria entender por que a CBF ela fica achatando a Série B. Porque a Série B ela não tem o problema que a Série A tem, que é justamente a falta de calendário. A Série B vai acabar no dia 22 de novembro. Custa adiar em uma semana ou duas o fim da Série B? Custa acabar ali na primeira semana de dezembro? Eu queria entender realmente. Eu sei que as equipes precisam de planejamento, né, para montar os seus elencos para 2026. Eu entendo perfeitamente. Só que a gente sabe que a Série B é o principal campeonato. Aí você prejudica o próprio produto para lá na frente valorizar o quê? Valorizar alguns estaduais. Então, eu sinceramente não consegui entender esse achatamento aí de datas, né, da Série B, porque a Série B não é que nem a Série A. As equipes de Série A, por exemplo, disputam Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Por exemplo, a Copa do Brasil, a semifinal aconteceu semana passada, só vai acabar, gente, em dezembro agora, semifinal e final. Libertadores, beleza, tá rolando aí, né, e a final vai ser lá em novembro. E a Série A precisa acontecer também, mas não tinha necessidade da CBF achatar. E quem se ferra com isso são as equipes do Norte, que tem uma logística ridícula, complicadíssima aí. Ainda bem que esse jogo é no Rio, né? Contra o Voltaço, depois o Remo retorna para encarar a equipe do CRB. Aliás, falando no jogo do CRB, esse jogo deve ser confirmado mesmo para o Mangueirão. Como a gente já estava comentando com vocês aqui, o jogo contra o Atlético Paranaense é que deve retornar para o Bam-Parabaenão por conta de shows no Mangueirão. Mas voltando a falar sobre esse jogo de quarta-feira aí, já contra o Volta Redonda, né? O Remo que viaja lá para o Rio de Janeiro vai fazer, como eu disse, o último treinamento no CT do Fluminense, e o Remo que vai ser comandado neste jogo pelo Flávio Garcia, que é o auxiliar técnico permanente do Clube do Remo, né? O Flávio Garcia que chegou ainda na era Rodrigo Santana, era junto com o Neto Pajola, né, os auxiliares do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana saiu junto com o Neto e o Flávio ficou aqui como auxiliar técnico permanente.
E diga-se de passagem, um auxiliar técnico que não era escutado pelo Antônio Oliveira. Eu nunca vou esquecer aquela semana do Repá, que o Flávio comandou 2 jogos antes, né? Ele comandou contra o Operário, comandou contra o Atlético Paranaense, porque o seu Antônio Oliveira demorou quase que 10 dias aí para decidir se ele iria ou não treinar o Clube do Remo, perdeu tempo aí negociando, ao invés de dizer logo sim, né? Fez aquele famoso doce, demorou um ano praticamente para aceitar a proposta, e a gente perdeu tempo, perdemos lá em Curitiba. O Flávio entregou o trabalho para ele na semana do Repá, ele não escutou o Flávio e foi junto com os auxiliares dele fazer besteira na beira do campo contra o Paysandu. Eu nunca vou esquecer isso, e isso poderia aí ter nos dado 3 pontos que hoje estariam ajudando e muito a gente. Mas enfim, já passou. O Flávio Garcia, né, que é auxiliar técnico permanente, ele vai ter problemas para escalar o time do Clube do Remo nesta quarta-feira. Por quê? O Remo tem pelo menos 5 desfalques por conta de lesão, gente. O Pedro Rocha, que não viajou por conta daquela lesão na clavícula. O Regis, lesão grau 2. O Sávio, lesão no joelho. Inclusive, muita gente na internet falando que Sávio e Regis não vão fazer falta, né, pelo pouco futebol que tem apresentado. Mas, claro, o Pedro Rocha vai fazer muita falta nesse jogo, já que é o artilheiro da Série B. E o Remo não conseguiu ainda liberar nem o Cantígio e nem o Pavani. Inclusive, as informações que estavam chegando pra gente era de que o Cantígio estava treinando com o time, com o elenco, né? Mas acho que a comissão técnica resolveu segurar o Cantígio aí para justamente preparar ele para o jogo contra o CRB. Então o Cantígio e Pavani seguem fora. São 2 opções a menos no meio de campo para este confronto contra a equipe do Volta Redonda. E assim, eu tô aqui batendo cabeça também para pensar no time do Remo para esse jogo, porque acredito que o Flávio Garcia pode retornar com o Diego Hernandes, né, ali pro meio. O Marrone pode também fazer esse revezamento junto com o Diego Hernandes, né? O Diego Hernandes caindo mais pela ponta e o Marrone fechando talvez ali pelo meio. Ou o Flávio pode mudar o esquema tático. Pode jogar, por exemplo, no 4-4-2, né? Coloca mais um homem no meio de campo. Quem sabe Natan junto com o Grego ali armando o jogo. E deixa apenas 2 atacantes. Porque, gente, esse esquema 4-3-3, pelo menos por enquanto, sem essas opções à disposição do treinador, né, faz com que os nossos pontos também fiquem inúteis. No último jogo, o Atlético Goianiense só fez marcar o Pedro Rocha, né, fechou a casinha ali e anulou todas as nossas jogadas, porque nossas jogadas eram pobres demais, gente. Eram pobres demais. E, gente, eu tive certeza que a gente não ia vencer o jogo quando o português colocou o Eduardo Melo para fazer ali a segunda centroavança com o João Pedro, gente. Sabe, então, a bagunça que estava com a última comissão técnica, ela precisa acabar. Só que, claro, agora vai precisar da filosofia do Guto Ferreira e com as peças que ele vai ter à disposição. Então eu achei até prudente segurar o Cantígio, segurar o próprio Pavani, para esses caras estarem inteiros aqui contra o CRB, que vai ser muito mais difícil, né, do que o Volta Redonda, para ganhar aqui em Belém finalmente. E o Remo tem a obrigação de ganhar o Volta Redonda, que é o vice-lanterna do campeonato, gente. Não tem pressão lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que é chato de enfrentar lá o Volta Redonda, mas é um time que está lutando contra o rebaixamento, entendeu? Então tem que ganhar, mesmo com desfalques, o Remo tem que ganhar. E amanhã a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre esse provável time do Remo para encarar o Voltaço. Sobre o Guto Ferreira, não foi anunciado oficialmente ainda, né? Mas como eu já informei para vocês, como boa parte aí também dos canais, da imprensa, ele vai viajar lá para o Rio de Janeiro, deve encontrar com o Marcos Braz por lá, para acompanhar o jogo contra o Volta Redonda, né? E preparar também, de uma certa forma, uma estratégia para já voltar aqui e enfrentar o CRB. Claro que ele lá, mesmo assistindo o jogo, ele pode dar a opinião dele também sobre o time, quem sabe ajudar ali numa alteração, enfim. É muito cedo, claro, para que ele dê a opinião dele em relação ao time, mas a gente vai ter, né, o Flávio Garcia à beira do campo neste confronto contra a equipe do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. E assim, gente, eu vou repetir mais uma vez aqui, muita gente comentou no vídeo, né, do meio-dia, a minha opinião, acho que de boa parte da torcida, é de que o acesso segue difícil. Restam 11 jogos. O Remo precisa ganhar pelo menos 8. Aliás, né, o meu amigo Lucas Neves compartilhou dados lá no nosso grupo do Chaves Gemista sobre a Série B do ano passado, que o Ceará tinha a mesma pontuação do Remo na 26ª rodada, né, 39 pontos,
e conquistou o acesso. Entretanto, o Ceará tinha mais vitórias que o Remo e, claro, depois engatou um trabalho com o Léo Condé. Eu já repeti várias e várias vezes, o Remo só vai conseguir o acesso se ele engatar essa sequência de vitórias que ele não conseguiu com o Português. Então, o Guto Ferreira chegando, sendo esse fator novo e ganhando os jogos, tendo uma sequência de 3 vitórias, aí o torcedor volta a acreditar. É verdade, a Série B esse ano é um campeonato que está nivelado por baixo, não é um campeonato tão difícil assim para subir, mas ele está nivelado por conta da parte técnica das equipes, que é muito abaixo. A gente vê algumas equipes aí que tiveram boa parte do campeonato de maneira irregular, ganhando 3, 4 seguidas e já estão lá no topo do campeonato brigando pelo acesso. Então só uma sequência de vitórias vai dar algum norte para o Leão Azul no campeonato. É simples, isso é apenas ser realista, mas só o Leão Azul pode dar essa resposta agora com o seu novo treinador e também com os jogadores dando a resposta dentro de campo. É isso, galera, mais uma vez peço muito que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição aqui no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!